Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para o estudo do capítulo 4 do livro A Comunidade Cativante de Mark Dever. Hoje nós estaremos estudando este último capítulo da primeira parte deste livro e este capítulo vem com o seguinte tema: a comunidade se amplia. Na próxima semana, então, nós estaremos dando início à segunda parte deste livro e continuaremos, assim, a conhecer o que Deus tem a falar conosco a respeito das nossas igrejas, das nossas comunidades. Mas hoje, dentro desse capítulo de número 4, eu quero te convidar a fazer a leitura bíblica que escolhemos para este capítulo. Creio que é onde a palavra de Deus vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto que nós vamos tratar aqui, que fala de diversidade. Eu creio que a palavra-chave dentro desse nosso estudo hoje é diversidade. A diversidade que está presente em nossas igrejas e como nós podemos lidar com isso. Como a Bíblia nos orienta a trabalhar a diversidade dentro das nossas igrejas. Então eu quero te convidar a ler comigo a carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 3. Nós iremos ler inicialmente até o versículo de número 7, do versículo 1 ao versículo 7. Depois nós continuaremos a fazer algumas outras leituras ainda dentro deste capítulo, mas no decorrer do nosso estudo. Então acompanhe comigo aí a palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Este ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Eu quero te convidar a orar neste momento. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a Ele, como sempre fazemos, que Ele venha a abrir a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos entendimento daquilo que a palavra de Deus tem a falar conosco através deste estudo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Mais uma vez estamos diante dos Teus ensinamentos para as nossas vidas, ó Pai, e diante, ó Pai, daquilo que o Senhor espera que nós façamos como servos fiéis do Senhor, Pai. Assim como o Senhor falou a homens, como o apóstolo Paulo, ó Deus, como tantos outros no decorrer da história, nós cremos, ó Pai, que o Senhor continua a falar conosco nos dias de hoje, ó Deus, e por isso nós estamos aqui, ó Pai, de coração e mentes abertas, Pai, para ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem a ensinar para nós. Fale conosco, é o que nós pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A comunidade se amplia. Esse é o tema do nosso estudo de hoje nesse capítulo 4, como eu já falei. E dentro desse tema nós vamos ver que a palavra-chave é a palavra diversidade. E como nós temos visto diversidade dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. E hoje nós vamos olhar um pouquinho para esta palavra, nós vamos olhar um pouquinho para a diversidade que há dentro das nossas igrejas e saber o que nós podemos fazer, como que nós podemos agir para que essa diversidade não venha a ser algo ruim dentro das nossas igrejas, muito pelo contrário, é onde nós vamos poder ver que o Evangelho, a palavra de Deus, ela pode ser pregada de tal forma, anunciada de tal forma, que essa diversidade possa se transformar em unidade dentro das nossas igrejas. Não é algo fácil, é algo difícil,
mas é algo que nós podemos sim conquistar. Não pelos nossos méritos, porque nós somos capazes, mas porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, até mesmo fazer com que judeus e gentios possam conviver em harmonia quando eles entendem o verdadeiro evangelho, quando eles entendem o propósito da palavra de Deus, o propósito de Cristo Jesus em suas vidas. E se Deus é capaz de fazer isso com judeus e gentios, que nós conhecemos a história e sabemos que havia, como Paulo coloca, e nós vamos ver um pouco mais à frente nesse estudo aqui, uma parede que separava esses dois povos, uma parede espiritual, uma parede contexto que separava esses dois povos, e esses dois povos, quando estão unidos em Cristo Jesus, conseguem viver harmoniosamente. Então isso também é possível para nós que cremos em Cristo Jesus, para nós que cremos na palavra de Deus como sendo a nossa regra de fé e prática. Então vamos olhar para esse estudo e buscar entender o que nós podemos fazer para que a nossa convivência com pessoas que não são do nosso grupo de interesse, não fazem parte da nossa cultura ou da nossa forma de viver a vida, seja minimizada, que nós possamos fazer isso de forma a agradar ao Senhor e a viver de forma como Ele gostaria que nós vivêssemos. Dentro desse estudo, nós vamos ver alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o propósito da diversidade. Nós vamos ver também o caráter da diversidade. E, por fim, nós vamos ver os 3 impedimentos comuns à unidade evangélica numa igreja local. Tudo isso nós vamos tentar, de alguma forma, falar um pouquinho aqui dentro desse nosso estudo de hoje. Para nos ajudar a entender o tema que nós estamos trabalhando aqui, principalmente dentro desta palavra-chave, o autor ele traz a história de um professor de 60 anos de idade, um professor de Harvard, de 60 anos de idade, o senhor Bill Anderson. E ele conta a história desse senhor de 60 anos. Esse senhor era professor de um curso chamado A Loucura das Multidões, que ensinava conceitos de psicologia de massas, e que tratava de fenômenos, que estudavam fenômenos como, por exemplo, a caça às bruxas na Nova Inglaterra, lendas urbanas e também pânicos financeiros. Então esse senhor ele estava já bem familiarizado com multidões, com pessoas que viviam em situações de diversidades diferentes, né, de situações diferentes. E quando ele chega na igreja, ele percebe que ali havia um mundo diferente. E aquele senhor, então, ele começa a querer saber como que uma comunidade como aquela, com tanta diversidade, com tantas pessoas diferentes, conseguia conviver harmoniosamente. Porque não era isso que ele via nos seus estudos, nas suas pesquisas, né? Durante tanto tempo em que ele já trabalhava com isso, estudando justamente a mente humana dentro das suas diversidades. Então, ele começa a entender que quando nós falamos do Evangelho, quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, muita coisa muda em nós e nós passamos a viver de forma diferente. E ele começa a entender que ali havia sim essa possibilidade de pessoas de diversas culturas, de diversidades diferentes, poder conviver harmoniosamente uma com a outra, podendo amar uma a outra, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor nos ama. Nós também temos essa capacidade de amarmos uns aos outros, mesmo que sejamos totalmente diferentes uns dos outros, algo que para aquele Senhor era impossível, mas ele conseguiu encontrar isso ali naquela comunidade. E é exatamente isso que nós vamos buscar entender dentro desse estudo de hoje. Nós vamos buscar entender como que isso é possível. Mesmo diante de tanta diferença cultural, diferença social, nós cristãos conseguimos viver harmoniosamente, viver em unidade uns com os outros e amando uns aos outros em Cristo Jesus. Nós vamos ver que isso é possível, porque quando nós nos tornamos servos do Senhor Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos pessoas diferentes, pessoas que começam a olhar umas para as outras de formas diferentes.
nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos pessoas que estão unidas a Cristo Jesus. E tudo isso é que vai fazer com que nós possamos entender o que é viver esta unidade mesmo em meio à diversidade. E o autor ele coloca para a gente aqui também alguns pontos que vai nos ajudar a entender isso. E eu quero levar a você ao primeiro ponto que o autor coloca para a gente, que é o propósito da diversidade. Lembra que no primeiro capítulo desse livro nós tratamos sobre afinidade. E é mais ou menos o que nós estamos tratando hoje. Os temas eles estão interligados uns com outros. Nós falamos ali que muitas vezes em nossas igrejas nós levamos as pessoas a conviverem umas com as outras por afinidade, né? Se é um jovem, nós o encaminhamos para juventude, se é uma mãe solteira, nós a encaminhamos para uma classe onde há outras mães solteiras, se essa classe existe, né, na sua igreja, na nossa igreja. Então nós sempre fazemos isso. E nós inclusive chamamos a atenção ali naquele dia, e eu volto a afirmar isso hoje, vou falar novamente sobre isso para ficar bem claro, não há nada de errado em fazer desta forma, né? Mas dentro do decorrer do estudo nós vamos ver que o que nós devemos evitar são trabalhar esses pontos como sendo o algo principal da nossa igreja, né? O alvo maior da nossa igreja, e isso não é o alvo maior da nossa igreja, pelo menos não deve ser o alvo maior das nossas igrejas. O alvo maior das nossas igrejas precisa ser o Evangelho, precisa ser anunciar a palavra de Deus. Tudo isso é consequência. Se nós temos uma igreja onde nós temos condições de ter ministérios diferentes, onde todas as pessoas possam se encaixar nas suas faixas etárias, possam se encaixar nos seus grupos de interesses, precisa ser porque o Evangelho tem sido anunciado dentro das nossas igrejas a ponto das pessoas chegarem aqui e querer permanecer aqui por causa da palavra de Deus, por aquilo que elas têm ouvido. E a partir daí, em consequência disso, nós temos condições de criar outras classes em nossas igrejas onde as pessoas poderão conviver harmoniosamente dentro das suas classes por afinidades. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser ensinada de tal forma que nós simplesmente separamos as pessoas por classe para que elas possam tratar daquele assunto. Mas quando a igreja está reunida como um todo, essa unidade precisa acontecer, essa diversidade precisa ser deixada de lado. Quando nós estamos juntos, nós precisamos entender que assim como a palavra de Deus nos orienta, ali todos nós somos iguais, né? Somos filhos do mesmo Pai e somos irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, isso precisa ficar claro para nós, porque quando nós colocamos como alvo principal na nossa igreja outros meios para que as pessoas acheguem à nossa igreja, nós fazemos separações de pessoas involuntariamente, inconscientemente. Isso acaba acontecendo dentro das nossas igrejas e é justamente esse ponto que o autor tenta trabalhar no livro, mostrar que não é errado nós fazermos desta forma, nós temos os nossos ministérios, temos o ministério de músicas com pessoas que são relacionadas à música, tem o ministério infantil para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com infantil e para que as crianças também possam ser ministradas, ter o ministério jovem, o ministério de casais, nada disso é algo que nós precisamos deixar de fazer, mas tudo isso, mais uma vez, precisa ser consequência do evangelho pregado em nossa igreja. Precisa ser consequência daquela transformação que Cristo está fazendo na vida das pessoas e que estão fazendo com que elas cheguem e permaneçam aqui em nossas igrejas. Paulo fala sobre o propósito da igreja em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. Agora, nós fizemos a leitura até o versículo 7, agora nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 11, do versículo 8 até o versículo número 11, onde Paulo fala desse propósito da igreja, da multiforme graça de Deus para todos. Então, leia comigo aí o versículo de número 8 até o versículo de número 11 de Efésios capítulo 3. Embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo
e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo, nosso Senhor. Deus tinha um plano, e o plano é que a Igreja manifestasse a sabedoria de Deus para todo o mundo. E Paulo coloca isso como um mistério que foi revelado por ele mesmo lá em Efésios capítulo 3, agora no versículo de número 6. Leia comigo. A saber que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O que Paulo está mostrando aqui é algo que Deus já havia planejado. E como que nós sabemos que Deus já havia planejado isso? Quando nós olhamos para aquilo que outros profetas já haviam falado, profetizado. Por exemplo, como está lá em Isaías capítulo 49, versículo de número 6. Veja o que está registrado lá em Isaías capítulo 49, versículo de número 6. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E nesse texto nós estamos vendo Isaías, muitos anos antes do que Paulo está falando aqui agora em Efésios, profetizando exatamente aquilo que Paulo está vivendo agora. E Paulo, ele continua falando em Efésios, ele fala lá no versículo 14 do capítulo 2, acerca da parede de separação, muro da inimizade que há entre judeus e gentios. Mas nós sabemos que esse muro ele foi derrubado. Quando nós acompanhamos a história, nós vamos ver que quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. E não há mais separação entre Deus e o homem. O muro foi derrubado, o véu foi rasgado e hoje nós podemos ter acesso a Deus através de Cristo Jesus, através daquele ato realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, essa parede para aqueles que agora estão em Cristo, agora são novas criaturas em Cristo Jesus, já não existe mais. Judeus e gentios conseguem conviver harmoniosamente quando se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. Sabemos que é um problema que ainda é muito grande. Ainda existe essa dificuldade desta convivência harmoniosa entre judeus e gentios até os dias de hoje. E isso não é algo que vai ser quebrado do dia para a noite. Mas aqueles que reconhecem Jesus, aqueles que se convertem a Cristo, eles se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. E a partir disso, eles conseguem viver harmoniosamente. Mas Paulo sabia que não iria ser tão fácil assim. Ele também sabia dessa dificuldade. Tanto é que nós vamos ver que Paulo ele orou em favor dessa união entre os judeus e os gentios. Ele orou para que a graça de Deus pudesse alcançar tanto judeus quanto gentios e que eles pudessem então conseguir viver em harmonia, porque ele sabia que para que isso acontecesse só com uma intervenção divina. Então por isso Paulo se coloca diante do Senhor em oração pedindo que isso aconteça, e essa oração ela está registrada ainda nesse capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo de número 14, e eu quero fazer esta leitura com você agora. Acompanhe aí o que diz a leitura da palavra de Deus. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder,
por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E depois que Paulo fala a respeito de algo que humanamente era impossível, esta união entre judeus e gentios que só Cristo pôde fazer através da sua morte, e que ele também faz esta oração para que todos nós possamos nos aproximar mais do Senhor em amor, possamos entender o amor de Cristo para nós. Paulo encerra esta sessão com a sua famosa doxologia, que se encontra no versículo 20 e 21 desse mesmo capítulo 3 de Efésios que nós estamos estudando nesse momento. E a palavra de Deus nesses dois versículos diz assim para nós: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Paulo pediu aqui algo que era impossível, mas nós sabemos que se o poder de Deus opera em nós, assim ele o fará, mas fará para a sua própria glória, não porque nós merecemos, mas porque assim o nome do Senhor será glorificado através de nós, através das nossas vidas. Paulo faz uma comparação de tudo isso com o casamento. Ele faz uma analogia dessa união tão difícil de se acontecer, como nós podemos ver isso acontecer num casamento. Imagina um homem e uma mulher, duas pessoas totalmente diferentes em todos os sentidos. E de repente esses dois se casam e estão juntos dentro de uma casa. E a palavra de Deus diz que a partir dali os dois se tornarão uma só carne. Isso é algo que, se nós formos analisar a grosso modo, é algo praticamente impossível. Tanto é que quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver todos os dias casamentos se desfazendo, infelizmente, justamente porque não são colocados diante de Deus da forma como deveriam, porque realmente haver esta união entre dois seres totalmente opostos, totalmente diferentes, e depois esses dois seres entenderem que agora eles são uma só carne, humanamente falando, isso é algo muito difícil de acontecer. É algo praticamente impossível de acontecer, mas através daquilo que só Deus pode fazer em nossas vidas, nós também podemos contemplar muitos e muitos casamentos que são duradouros, que duram por toda uma vida aqui e só são desfeitos no momento em que um não está mais presente neste mundo e já parte para a glória. Então nós precisamos entender essa analogia que Paulo faz aqui e buscar entender que quando nós estamos convivendo com os nossos irmãos em Cristo dentro da igreja, não é algo tão diferente. Somos pessoas totalmente diferentes umas das outras, pessoas que convivem em ambientes totalmente diferentes, de contextos totalmente diferentes, contextos sociais, contextos econômicos, culturas diferentes, mas que nos encontramos em um mesmo lugar com o mesmo objetivo, que é glorificar o nome do nosso Deus, adorar ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós estamos fazendo isso, nós precisamos entender que ali não há diferença, não pode haver diferença, porque o nosso objetivo é comum, é glorificar a um único Deus. Não existe um Deus para cada cultura, não existe um Deus para cada classe social.
Deus, Ele é único, e quando nós estamos reunidos, quando nós nos tornamos conhecedores desse Deus e nos tornamos servos desse Deus, nós precisamos entender que agora nós servimos a esse mesmo Deus e nós precisamos fazer isso em unicidade, nós precisamos fazer isso de forma coletiva e de forma que Deus receba essa nossa adoração, sendo uma adoração verdadeira e fiel da nossa parte. Diante de tudo isso, o autor nos leva a uma outra reflexão. Que diversidade é importante? Muitas vezes nós paramos para pensar em diversidade e nós pensamos apenas em diversidade cultural ou étnica, que são as que mais estão em evidência, né? Quando nós estamos em nossa igreja, chega uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da nossa, ou chega uma pessoa de uma outra região do país totalmente diferente da nossa, ou até mesmo de um outro país, nós pensamos em diversidade nesses pontos. Mas nós precisamos entender que aqui no capítulo 3 de Efésios, por exemplo, o que Paulo está falando aqui é muito mais abrangente do que isso. Paulo está falando de todos os tipos de diversidade possíveis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E se naquele período já havia, várias situações em que precisaria de os irmãos estarem buscando essa unidade, imagina hoje nos nossos dias, que isso é muito maior, muito mais presente nas nossas igrejas. O mundo está muito mais diversificado, podemos assim dizer, e nós precisamos muito mais nos dias de hoje buscar viver em harmonia com os nossos irmãos. Então nós precisamos, para que nós possamos entender o capítulo 3 de Efésios aqui, para que nós possamos entender diversidade como Paulo está colocando para nós, nós precisamos buscar entender que todos os tipos diferentes de convivência dentro da nossa igreja pode ser considerado sim um tipo de diversidade. Já falamos aqui de algumas diversidades que são comuns, mas nós precisamos pensar que diversidade é tudo aquilo que de alguma forma faça com que as pessoas não consigam conviver harmoniosamente. Que só através do Evangelho é que pode haver esta unidade entre as pessoas. E essas diversidades nada mais são do que barreiras que são levantadas para dificultar a nossa unidade junto ao Evangelho. E eu quero apresentar aqui para vocês agora algumas destas barreiras que precisam ser quebradas dentro das nossas igrejas para que haja esta unidade entre nós cristãos. Barreira de idade ou multigeracional. Precisamos fazer com que a idade ou as faixas etárias dentro da nossa igreja não seja uma barreira para que nós possamos caminhar em harmonia. Muitas vezes isso faz com que pessoas deixem de frequentar as igrejas porque começam a perceber que aquela igreja já não mais faz parte da sua geração. E isso porque muitas vezes a igreja começa a dar mais atenção a uma geração do que a outra, talvez por causa do número de pessoas, ou porque um grupo jovem mais animado dentro da igreja tem condições de trazer mais pessoas para a igreja, ou porque um grupo da terceira idade é o grupo que ora mais, que busca mais, que fortalece a igreja em oração, e isso acaba com que, quando nós focamos em um ou em outro, nós fazemos com que aquele grupo que se sinta mais desprestigiado, se sinta talvez em minoria dentro da igreja, acaba desanimando. Essa igreja aqui não é para mim, essa igreja aqui não é uma igreja jovem, não é uma igreja que atende às minhas necessidades, então eu não vou permanecer aqui. E da mesma forma, talvez, pode ser que haja também esse mesmo pensamento com aquelas pessoas mais idosas. Poxa, essa era a igreja onde eu convivi a minha vida inteira, mas essa igreja mudou, essa igreja agora é uma igreja jovem, é uma igreja que canta louvores que eu não estou acostumado com a altura do som, com a forma como é cantado, então essa igreja já não serve mais para mim. Aí aqui a gente consegue perceber um monte de erros, um monte de falhas quando nós estamos falando da igreja de Cristo Jesus e do foco principal da igreja, que é o Evangelho.
Nós precisamos fazer com que essa barreira ela seja quebrada. Porque quando nós pensamos assim, primeiramente, nós já estamos pensando fora do Evangelho. Nós estamos pensando em uma igreja que nos agrade. E quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho ele agrada tanto o jovem quanto aquele irmão lá da terceira idade ou qualquer pessoa de qualquer outra faixa etária que esteja na igreja. A palavra de Deus, ela fala de forma igual para todos. Então, isso mostra com que talvez esta igreja não esteja no foco principal, que é o Evangelho. E nós precisamos quebrar esta barreira para que nós possamos voltar a caminhar, ou para que nós comecemos a caminhar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Evangelho tem para falar. Porque quando nós fazemos assim, nós vamos conseguir atender todas as necessidades daqueles que ali estão. Não porque nós estamos ali para buscar algo para satisfazer as nossas necessidades, mas porque nós estamos ali em intuito de adorar ao Deus Todo-Poderoso. E como nós falamos, todas as demais coisas que acontecem ali na igreja é consequência, precisa ser consequência da nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Barreiras econômicas. Muitas pessoas olham para uma igreja e classificam aquela igreja como uma igreja de classe média alta ou uma igreja de uma classe menos favorecida economicamente falando. Isso também é uma outra barreira que precisa ser quebrada. Nós precisamos entender que no reino de Deus não há essa diferença de valores entre as pessoas. No reino de Deus, todos são iguais. E não importa a minha conta bancária, não importa o tipo de roupa que eu estou vestindo, o meu objetivo maior precisa ser olhar para Cristo e anunciar a palavra de Deus e viver aquilo que a palavra de Deus tem. Então, barreira econômica também é algo que precisa ser quebrado em nossas igrejas. É algo que precisa ser deixado de lado quando nós estamos falando de glorificar o nome de Deus, de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Barreiras políticas. Sabemos que diferenças políticas existem e vão continuar existindo e até devem existir, sabemos disso. Mas, mais uma vez, dentro das nossas igrejas, isso não pode ser um motivo para gerar conflito entre os irmãos. Como nós podemos ver isso acontecendo hoje, até mesmo entre lideranças das igrejas. Creio que já falamos um pouco sobre isso aqui há algum tempo atrás. Irmãos que são líderes de igrejas que trocam acusações e falas que nem parecem de verdadeiros cristãos nas redes sociais. Pior ainda do que dentro das igrejas, porque é um local onde todos estão vendo. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos olhar para o nosso meio político e ter o nosso pensamento, mas ter a certeza de que tudo isso está no controle do nosso Deus. Não somos nós que controlamos. Quando votamos, quando tomamos decisões, nós precisamos tomar essas decisões pautado naquilo que Deus tem para nós, diante de oração, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e pedir orientação a Ele para que venhamos tomar as melhores decisões. E isso, de forma nenhuma, pode ser uma barreira para impedir que irmãos em Cristo possam conviver harmoniosamente dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Barreira de contexto cultural. Sabemos que pode ser que dentro de uma igreja predomine uma determinada cultura. Pode ser que dentro de outras igrejas não. Dentro de outras igrejas isso seja mais diversificado. Mas eu quero dar aqui 2 exemplos. Imagina uma igreja que esteja situada no interior do estado aqui, do nosso estado do Espírito Santo. Santa Maria de Jetibá, por exemplo, onde há uma grande comunidade de palmeiranos. É claro que uma igreja situada naquela região, há uma grande probabilidade de um maior número de pessoas dentro daquela igreja ser de origem palmeirana. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma igreja como a nossa igreja, a Igreja Batista Central de Vitória, que está situada em uma região central da nossa capital, a probabilidade de ter uma cultura que se destaca já é menor,
porque nós estamos dentro de um espaço urbano maior, onde existem diversidade de pessoas, onde existem pessoas de diferentes culturas. Então pode ser que não haja essa predominância de uma cultura. Mas o que nós precisamos entender com isso tudo aqui? Que sendo lá em Santa Maria de Jetibá, ou sendo aqui dentro da Igreja Batista Central de Vitória, quando nós estamos falando de reino de Deus, a nossa cultura não pode ser levada em conta em primeiro lugar. É claro que quando nós estamos numa igreja lá em Santa Maria de Jetibá, nós vamos ver que os costumes lá são outros, né? A forma de falar é diferente, a forma de se comunicar, a forma de se viver ali é diferente. Então, muitas vezes nós precisamos também nos adaptar a estas situações. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós estamos falando do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus e de conviver harmoniosamente entre irmãos, não pode haver discordância. Da mesma forma, quando nós estivermos aqui dentro da nossa igreja, Igreja Batista Central de Vitória, aqueles que aqui já estão, que são os discípulos do Senhor Jesus aqui dentro dessa igreja, precisam estar prontos, precisam estar preparados para receber essa diversidade de pessoas que vão chegar aqui. Talvez isso se torne mais fácil até lá em Santa Maria de Jetibá, por ser predominantemente pessoas de origem pomerana, porque poucos são aqueles que vão chegar ali naquela igreja com uma cultura diferente, né, pensando algo diferente. Mas mesmo assim aquela igreja precisa, de acordo com a palavra de Deus, estar preparada para receber. Assim como nós aqui precisamos ainda estar mais preparados ainda para essa diversidade que existe em nossa cidade. Porque pessoas de culturas diferentes vão chegar aqui, pessoas de classes sociais diferentes vão chegar aqui, pessoas de cor de pele diferentes vão chegar aqui. E tudo isso nós precisamos olhar e entender que são pessoas que estão buscando um mesmo objetivo, que é conhecer a Cristo Jesus, ou que é adorar ao Deus da sua vida. Muitos daqueles que às vezes entram nas nossas igrejas já são servos do Deus Todo-Poderoso, já são convertidos, já são cristãos e estão simplesmente buscando um local de adoração a Deus. E nós não podemos olhar diferente para uma pessoa porque a cultura predominante aqui é essa e você faz parte de uma outra cultura. Não, aqui nós somos irmãos em Cristo Jesus. E aqui nós buscamos adorar a Cristo Jesus. Nós buscamos glorificar a Deus em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, esse precisa ser o nosso objetivo maior. Essa precisa ser a nossa busca constante como servos de Deus, adorar ao Deus Todo-Poderoso. Diversidade deve ser inevitável. Mas o que podemos fazer para resolver o problema da diversidade em nossas igrejas? Segundo o autor do livro que nós estamos estudando, nada. Não precisamos fazer nada, porque Deus já fez por nós. Nós precisamos entender que com a morte de Cristo na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. E ali foi quebrada a parede que separa o homem de Deus. Foi derrubado o muro da inimizade. Então, nós não temos mais o que fazer para resolver esse problema da diversidade. Isso já foi resolvido de uma vez por todas. É claro que nós precisamos entender que tipo de unidade Jesus representa para nós através da sua morte na cruz. Não é uma unidade daqueles que apenas se dizem cristãos, mas é a unidade daqueles que são verdadeiramente cristãos. Não é uma unidade apenas por afinidade, como nós estamos acostumados a ver em nossas igrejas, mas é uma unidade daqueles que agora reconhecem Jesus como sendo Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o nosso objetivo agora. E esse era e continua sendo o objetivo de Deus quando realizou esta obra, quando Ele enviou o seu Filho para que cumprisse tudo aquilo que Ele desejava que acontecesse.
E é por isso que hoje nós não precisamos fazer nada para que nós possamos viver em unidade. Nós precisamos simplesmente viver o Evangelho, porque quando nós fazemos isso de forma muito natural, esta unidade ela acontece dentro das nossas igrejas. Infelizmente, nós ainda não estamos fazendo isso como Igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo nós, eu estou me referindo à grande maioria das igrejas, a grande maioria daqueles que são cristãos, que buscam viver esta unidade, mas que muitas vezes acabam criando impedimentos para que isso aconteça. E eu quero apresentar aqui para você agora pelo menos 3 impedimentos que o autor destaca neste livro, neste capítulo, que são impedimentos que nós, de alguma forma, involuntariamente criamos para que estas barreiras permaneçam em pé. E nós precisamos derrubar estas barreiras. Vejam aí comigo o primeiro impedimento. Ministério por semelhança. Nós já falamos sobre isso aqui, como que nós, entre aspas, dividimos a nossa igreja. Nas classes de EBD, nós fazemos isso por faixa etária ou por grupos de interesse, como classe de casais, classe de jovens, classe de jovens solteiros. E assim é a forma como nós vamos caminhando com a nossa igreja. Pequenos grupos por interesses. E é dessa forma que nós vamos caminhando. E quando, não sei se acontece na sua igreja, mas eu já vi muito isso acontecer. Quando nós olhamos para os bancos da nossa igreja, nós conseguimos perceber isso de forma muito clara. Os jovens estão sentados de um lado, os casais estão sentados no outro, os filhos menores às vezes estão ali na frente, todos juntos. E isso geralmente se dá porque eles estão divididos desta forma e eles estão conversando entre si e muitas vezes não há interesse de se misturarem com outras classes da igreja. Então nós acabamos involuntariamente construindo esta mentalidade dentro da nossa igreja, fazendo esta divisão dentro das nossas igrejas. E isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, é algo negativo para as nossas igrejas. Mais uma vez, e nós ainda vamos falar mais sobre isso aqui, eu quero que você entenda. Não estou dizendo que nós não devemos fazer desta forma. Devemos saber como fazer. Segundo impedimento, consumismo. Também já falamos sobre isso aqui na última lição que nós tivemos. Nós precisamos fazer com que a nossa igreja seja uma igreja atraente por aquilo que nós pregamos, pelo evangelho que nós anunciamos, e não por aquilo que nós possuímos como igreja, não pelos bens que a igreja possui, pelo ar-condicionado, pelo banco confortável, pela classe de EBD com cadeiras confortáveis, pelo departamento infantil, o melhor departamento infantil da cidade, por isso a igreja é cheia de crianças. Não, esse não pode ser o nosso interesse maior, esse não pode ser o nosso objetivo maior. Tudo isso precisa acontecer na igreja. E é bom que aconteça, mas precisa ser consequência do evangelho anunciado. As pessoas precisam chegar aqui, sentar no banco da nossa igreja, ouvir a pregação da palavra e aí ela entender, eu preciso permanecer nesta igreja, porque aqui se prega a palavra de Deus. E aí as demais coisas que esta pessoa vai encontrar aqui é consequência daquilo que ela veio buscar primeiro, que é a pregação da palavra de Deus, que é viver o verdadeiro evangelho. Nós não podemos inverter essa ordem. Então, todas estas coisas que eu estou falando aqui, elas podem acontecer, voltando até no ponto anterior. Mais uma vez eu quero afirmar, não há nada de errado em nós termos uma classe para jovens, uma classe para casais, uma classe de doutrina para aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Tudo isso nós temos aqui na nossa igreja. Tudo isso nós implantamos aqui na nossa igreja e estamos caminhando para poder implantar outras coisas. Mas nós precisamos entender que as pessoas precisam vir à nossa igreja e precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Precisam entender que é Jesus quem faz transformação na vida delas. E elas precisam conviver de forma harmoniosa com toda a igreja. E os demais é consequência de tudo isso, que elas estão vivendo dentro da igreja, do verdadeiro evangelho que elas estão ouvindo. E tudo isso precisa ser algo que a igreja tem que trabalhar com muito cuidado para que esses valores não sejam
invertidos. Impedimento 3. Invisibilidade da cultura maior. Aqui o autor ele chama a atenção, e eu achei interessante compartilhar com você, sobre a primeira vez que você ouviu uma pessoa falar com sotaque. Provavelmente você deve ter dado um sorriso disfarçado e pensado, eu não tenho sotaque, é a outra pessoa que é estranha. Geralmente é isso que nós pensamos. Se nós estamos convivendo num meio em que todas as pessoas falam da mesma forma que a gente, nós acostumamos de tal forma que nós acreditamos que aquela é a forma correta de se comunicar, e quando chega alguém que fala de uma forma diferente, é aquela pessoa que é estranha e não nós. E nós precisamos ficar atento quanto a isso. Quando nós estamos dentro das nossas igrejas, às vezes isso acaba acontecendo e de forma involuntária, como nesse processo aí do sotaque, que para mim a outra pessoa não tem sotaque e provavelmente ela vai estar pensando mesmo de mim. Ele fala estranho, ele fala diferente, ele tem sotaque e eu não tenho. Então isso acontece com frequência quando duas pessoas de regiões diferentes se encontram. E quando nós estamos dentro das nossas igrejas, às vezes isso é meio que invisível. Uma igreja que predomina, por exemplo, uma cultura mais jovem. Nós precisamos tomar cuidado até mesmo com a forma das nossas orações. A oração de um jovem, ela vai ser uma oração voltada para pureza sexual, a dificuldade com o seu chefe, como educar os seus filhos que estão chegando agora, como enfrentar os problemas da vida que ainda virão. E nada disso é estranho a um membro que está ali do lado de 70 ou mais anos de idade. Mas, quando nós começamos a fazer as nossas orações somente voltadas para esses pontos que eu acabei de falar aqui, e eu quero deixar mais claro aqui para você que não há nada de errado nessa oração. É claro que essas orações precisam ser feitas. Nós precisamos sim orar nesse sentido, por tudo isso que eu falei. Mas quando nós começamos a focar as nossas orações dentro da igreja, no nosso local de adoração, somente para esses pontos específicos que eu acabei de colocar aqui, aquela pessoa com mais de 70 anos que eu citei e que já viveu todas essas situações, elas começam a entender que essa igreja não é mais uma igreja que pertence a ela, porque essa igreja se tornou uma igreja que se preocupa apenas com o interesse da juventude, com o interesse daqueles que são mais novos, mais jovens. E aí nós estamos, de alguma forma, vivendo dentro da nossa comunidade, preocupado com aquela cultura maior dentro da nossa igreja, e de forma involuntária nós estamos deixando de fora as pessoas que já não fazem mais parte da grande maioria das pessoas que estão dentro das nossas igrejas. Então, talvez nós precisamos mudar até mesmo a forma como nós falamos com Deus de forma coletiva dentro das nossas igrejas. Entendam, isso é dentro de um contexto desse que eu estou colocando, de uma igreja predominantemente de pessoas mais jovens e que têm ali os seus anciãos. É claro que eu estou dando isso como exemplo para que você olhe para a sua igreja e veja qual é a realidade da sua igreja. E a questão da oração aqui é apenas um exemplo do que pode acontecer. É claro que muitas outras coisas podem acontecer. Por exemplo, quando nós pensamos em eventos na nossa igreja. As nossas igrejas, por mais que nós estejamos aqui todos os dias lembrando você, falando de você a respeito de uma igreja que prega o Evangelho, a respeito de uma igreja que busca focar na palavra de Deus, tudo isso é verdade, nós precisamos buscar isso é o essencial de uma igreja, mas nem por isso nós precisamos deixar de fazer as outras coisas. Quando nós falamos de um evento, por exemplo, como eu acabei de dizer aqui, isso pode naturalmente acontecer dentro de uma igreja verdadeiramente cristã, que prega o verdadeiro evangelho e que vive o verdadeiro evangelho. Mas às vezes quando nós olhamos, quando nós fazemos um evento, nós também deixamos de fora algumas classes da nossa igreja. Quando nós fazemos um evento de música, por exemplo, que tipo de música nós iremos tocar nesse evento? Será que todas as pessoas que
pertencem a esta comunidade irão se sentir bem com os instrumentos que estão sendo usados ali, com o tipo de música que está sendo usado ali, que está sendo cantado ali. Essa precisa ser a nossa preocupação. Eu não estou fazendo um evento para agradar uma parcela da minha igreja, talvez até aquela cultura que é predominante na minha igreja somente. O evento que é feito dentro da igreja, ele precisa também pensar na glorificação de Deus. Lembra do que diz a palavra de Deus? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos precisa ser para glorificar o nome de Deus. E se eu pertenço a essa comunidade, eu quero glorificar a Deus. Mas se a minha vozinha de 78 anos também pertence a essa comunidade, ela também quer glorificar a Deus. Se o meu filho de 1 ano de idade pertence a essa comunidade, ele também precisa glorificar a Deus através da vida dele. É claro que isso é só para que a gente possa entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tudo que nós fazemos precisa ser com esse intuito de glorificar a Deus. E quando nós estamos falando de uma igreja onde precisa haver unidade dentro dessa igreja, precisa essa diversidade que existe, que não vai deixar de existir, precisa estar em unidade, tudo que nós fazemos precisa ser pensado para que todos que aqui estão possam glorificar a Deus através das ações desta comunidade, não através apenas de um grupo. Nós não podemos glorificar a Deus através desta forma, porque desta forma só esse grupo glorifica a Deus. E depois vamos pensar numa outra forma de glorificar a Deus para que aquele grupo também possa glorificar a Deus. Não, todas as nossas ações precisam glorificar a Deus da mesma forma. Nós precisamos buscar isso. É fácil? Claro que não. É muito difícil, mas Deus já fez isso por nós. Lembra? Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e agora todos nós temos acesso a Deus. O muro da inimizade foi derrubado e agora nós precisamos viver de forma harmoniosa. Não há lugar onde a diversidade possa viver em uma unidade perfeita, a não ser na presença de Deus. Se isso não está acontecendo na minha igreja, se isso não está acontecendo na sua igreja, nós precisamos buscar nos colocarmos diante de Deus para entender o que Deus quer da nossa comunidade, para entender qual o caminho que nós devemos buscar para que essa unidade aconteça dentro da nossa comunidade, porque nós precisamos viver essa harmonia. Nós precisamos viver esta unidade dentro das nossas comunidades. Que nós possamos, a partir deste momento, olhar para as nossas igrejas, olhar para a forma como nós estamos vivendo, olhar para os ministérios que existem dentro das nossas igrejas e observar se o objetivo principal desses ministérios é buscar a unidade de toda a igreja ou se cada um de nós estamos preocupados com os nossos ministérios em particular. Precisamos entender que no reino de Deus não há nada mais importante, uma coisa mais importante que outra. Tudo tem a sua mesma importância e tudo tem o mesmo objetivo. E que esse seja também o seu objetivo pessoal. Adorar e glorificar o nome de Deus em tudo o que você venha a fazer na face da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir a sua mente para que cada dia mais nós tenhamos entendimento daquilo que Deus espera de cada um de nós. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.